Hoje eu sinto aqui tua presença, e a minha vida é sempre te louvar, e ter em minhas mãos a tua unção para quem necessitar, que eu possa ajudar. Vem Espírito Santo me envolver. Eu quero agora sentir o teu poder, e do meu interior fluir rios de águas vivas, transbordando de amor todo o meu ser. Quero louvar e te exaltar pra sempre em minha vida, ó meu Senhor. Quero dar glórias a Deus por tudo quanto Ele fez por mim. Guia minha vida, Espírito, a Ti eu a entrego com amor, e te louvando, meu Pai, pra sempre com fervor. Quero louvar e te exaltar pra sempre em minha vida, ó meu Senhor. Quero dar glórias a Deus por tudo quanto Ele fez por mim. Guia minha vida, Espírito, a Ti eu a entrego com amor, e te louvando, meu Pai, pra sempre com fervor. Vem Espírito Santo me envolver. Eu quero agora sentir o teu poder, e no meu interior fluir rios de águas vivas, transbordando de amor todo o meu ser. Quero louvar e te exaltar pra sempre em minha vida, ó meu Senhor. Quero dar glórias a Deus por tudo quanto Ele fez por mim. Guia minha vida, Espírito, a Ti eu a entrego com amor, e te louvando, meu Pai, pra sempre com fervor. Quero louvar e te exaltar pra sempre em minha vida, ó meu Senhor. Quero dar glórias a Deus por tudo quanto Ele fez por mim. Guia minha vida, Espírito, a Ti eu a entrego com amor, e te louvando, meu Pai, pra sempre com fervor. Muito bem, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, nós vamos à mensagem de hoje e também à oração. Nós vamos começar a tratar de um assunto muito importante
e muito interessante também. Acredito eu que é um assunto que você, por exemplo, que frequentou durante muitos anos a tradição religiosa, você frequentou, por exemplo, denominações pentecostais ou neopentecostais, talvez você nunca tenha ouvido falar desse assunto. Nós vamos tratar de um assunto que diz respeito ao Vale de Inom. Esse Vale de Inom, ele existe ainda porque era um local, mas não como era antes. Mas você vai tomar conhecimento e eu vou dizer para você uma coisa. Esse Vale de Inom, quando a Bíblia foi traduzida para o latim, todas as vezes que se encontrava a palavra Geena, que é a palavra grega para Vale de Inom, traduziram, Jerônimo traduziu para inferno, tá? Então, eu vou mostrar durante a semana para você as passagens aonde estão traduzidas desta forma. Tiraram o Geena, que é Vale de Inom, e colocaram inferno. Esse Vale de Inom, não se sabe quem era Inom, se era realmente o proprietário dessas terras, enfim. Mas havia nesse Vale de Inom muita maldade. E eu vou começar lendo para você aqui alguns textos. Por exemplo, em 2 Crônicas, primeiro vamos a 2 Crônicas, deixa eu ler aqui para você. 2 Crônicas, né? Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. 2 Crônicas, no capítulo 28. 2 Crônicas, capítulo 28, que diz assim, deixa eu achar aqui, 2 Crônicas 28, do versículo 1 até ao versículo 3. Fala de Acais, que era um rei, né, de Israel. Diz assim, Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal para adorar os Balaíns. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Inom, que é o Vale de Inom, que também ficou conhecido como Vale da Matança. Eu vou mostrar para você daqui a pouco na Bíblia. E também conhecido como Vale do Inferno. Isso mesmo, Vale do Inferno. Esse lugar, esse Vale de Ben-Inom, que é o Vale de Inom, era um lugar onde os cananeus eles ofereciam sacrifícios de crianças a um deus chamado Moloque, e também ofereciam a Baal. Então, esse deus chamado Moloque, ele era um deus dos cananeus. Eu vou mostrar aqui uma foto para você. Era um deus dos cananeus que ele recebia como oferenda crianças, recém-nascidos, crianças.
e essas crianças eram lançadas no fogo. Então havia muito grito, muito choro, e inclusive os reis de Israel, por exemplo, Acais, ele também ofereceu ali incensos, contrário à vontade de Deus. E os adoradores de Moloque, também de Baal, para abafar os gritos, para abafar o choro de tanto sofrimento, eles tocavam tambores. Eles tocavam tambores para abafar os gritos, para abafar os choros. Então, voltando aqui a Jeremias, aliás, voltando aqui a Crônicas, né? Segundo Crônicas, no capítulo 28, eu estou lendo o versículo 3, que diz: queimou sacrifícios no vale de Ben-Hinom e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Bom, existem outras passagens também aqui em Isaías 33, deixa eu ver o que está escrito em Isaías 33, versículo 6. Diz assim, olha só, vou ler a partir do versículo 1, porque Manassés também, que era um rei, também de Israel, também fez a mesma coisa, imitando outros povos. Manassés tinha 12 anos de idade, segundo a Crônicas 33, do versículo 1 em diante. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para os Balaíns e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou, olha só, chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação, né? Consultou médios e praticantes do ocultismo, fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor e com isso provocou a sua ira. Então veja, meu irmão, minha irmã, que esse vale, ele foi sendo conhecido como um lugar de coisas ruins, tá? Esse vale ficou sendo conhecido como um lugar detestável para os judeus. Os judeus viam esse lugar como um lugar de abominações, esse vale, porque ali se sacrificavam crianças. Ali os reis de Israel praticaram todos esses males. E esse lugar que ali se faziam esses sacrifícios, ele mais tarde se tornou num grande lixão da cidade. Era o lugar mais baixo de Jerusalém. Eu tenho aqui também uma foto que eu separei e vou mostrar para você. Aonde está esse círculo, você vê um lugar baixo, como se fosse ali uma cova,
lugar inferior, porque inferno quer dizer isso, né? Lugar de mortos, inferno, um lugar inferior. E aí, nesse lugar, passou a se jogar todo o lixo da cidade. E mais do que isso, jogava-se as carcaças dos animais também. Os animais eram jogados aí. E aí também era jogado os corpos daqueles criminosos que morriam de acordo com a lei e que não tinham sepultura, eram jogados aí. Então esse lugar, ele estava sempre queimando. Havia fogo nesse lugar. E para manter o fogo aceso, e também por causa do mau cheiro, se jogava enxofre. Nenhum corpo que era jogado aí ficava do mesmo jeito. Aqueles que não eram queimados totalmente eram consumidos pelos vermes. Aí você vai entendendo quando Jesus fala, né, do fogo que não se apaga, o verme que consome. Quando Jesus falava, né, para os judeus, ele estava se referindo ao Geena, ele estava se referindo a esse lugar. Ele não estava se referindo a um lugar, por exemplo, aonde os espíritos das pessoas vão e lá ficam queimando eternamente. Jesus estava se referindo a este lugar, o Vale de Inom, conhecido como Geena, no grego Geena, que depois foi traduzido para infernos. Jerônimo pegou essa palavra Geena e traduziu para o latim como inferno. E aí se criou, então, o inferno da tradição religiosa. E veja que eu vou ler uma passagem que está... Aliás, eu vou ler aqui algumas passagens para você. Eu vou ler uma que está em Isaías 66. Vamos ler juntos Isaías 66, tá? Vamos ler juntos. Olha o que fala a respeito desse lugar. Isaías 66, né? A partir do versículo 18, se eu não me engano. Vamos lá. Olha só. Vamos ver aqui. Eu vou ler a partir do versículo 1, tá bom? Vamos lá. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o suporte de meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Que lugar de descanso me poderiam fazer? Minhas mãos criaram os céus e a terra. Eles e tudo que neles há são meus. Eu, Senhor, falei. Abençoarei os de coração humilde e oprimido, os que tremem diante de minha palavra. Quanto aos que escolhem seguir os próprios caminhos, que têm prazer em seus pecados detestáveis, não aceitarei suas ofertas quando oferecerem um boi. E tão inaceitável quanto um sacrifício humano. Veja só, tão inaceitável como, ou seja, Deus nunca pediu sacrifício humano. Aliás, quando Deus pediu o sacrifício de Abraão, que Abraão ia imolar o filho, ia queimar o filho, porque holocausto era isso, cortar em pedaços o animal e depois queimar, Deus disse: não faça mal, não faça isso, justamente para mostrar para aqueles povos ali que ele não queria isso, que ele nunca quis sacrifícios humanos. Quando sacrificam um cordeiro, é como se estivessem oferecendo um cão. Quando trazem uma oferta de cereal, é como uma oferta de sangue de porco. Quando queimam incenso, é como se tivessem abençoado um ídolo. Enviarei sobre eles grande aflição, tudo que mais temem, pois quando chamei, não responderam. Quando falei, não ouviram, praticaram mal,
bem diante dos meus olhos e escolheram fazer o que desprezo. Ouçam esta mensagem do Senhor, todos vocês que tremem diante de suas palavras. Seu próprio povo os odeia e os expulsa, porque são leais ao meu nome. Zombam, que o Senhor seja glorificado. Alegrem-se nele, mas eles serão envergonhados. Que tumulto é este na cidade? Que barulho é esse que vem do templo? É a voz do Senhor vingando-se de seus inimigos. Antes mesmo que comecem as dores do parto, Jerusalém dá à luz a um filho. Quem ouviu falar de algo tão estranho? Quem viu uma coisa dessas? Acaso algum país nasceu em um só dia? Alguma nação veio existir num instante? Mas quando começaram as dores do parto de Sião, seus filhos já terão nascido. Acaso eu levaria esta nação à hora do parto e não a faria nascer? Diz o Senhor. Não, jamais a impediria de nascer, diz o seu Deus. Alegrem-se com Jerusalém, exultem-se por ela, todos os que a amam e todos que por ela choraram. Bebam da sua glória até se fartarem, como a criancinha mama e é confortada no seio da mãe. Assim diz o Senhor, darei a Jerusalém um rio de paz e prosperidade. As riquezas das nações fluirão para ela, seus filhos serão amamentados em seus seios, levados em seus braços e acalentados em seus joelhos. Eu os consolarei em Jerusalém como a mãe consola seu filho. Quando virem essas coisas, seu coração se alegrará, vocês florescerão como uma planta viçosa. Todos verão a mão do Senhor abençoar seus servos e sua ira pesar contra seus inimigos. Vejam, o Senhor vem como fogo, veja, o Senhor vem como fogo e seus carros de guerra são velozes como um vendaval. Trará castigo com a fúria de sua ira e com o fogo ardente de sua repreensão. O Senhor julgará o mundo com fogo e sua espada, e muitos serão mortos por ele. Os que se consagrarem e se purificarem no jardim sagrado, com o ídolo no centro, que comem carne de porco e que o rato e outras carnes detestáveis terão um fim terrível, diz o Senhor. Veja qual seria o fim desse. Eu vejo o que fazem e sei o que pensam, por isso reunirei todas as nações e todos os povos, e eles verão minha glória. Realizarei um sinal no meio deles, enviarei os sobreviventes como mensageiros às nações, a Tarsis, aos líbios, flecheiros e Tubal, e Grécia e todas as terras além do mar, que não ouviram falar da minha fama, nem viram minha glória. Ali anunciarão minha glória às nações, trarão de volta as nações, os remanescentes do povo, e os levarão ao meu santo monte em Jerusalém, como se fossem ofertas de cereais levados ao templo do Senhor. Virão em cavalos, em carruagem, carroças, em mulas e camelos, diz o Senhor. E eu nomearei algum deles para serem meus sacerdotes e levitas. Eu, Senhor, falei. Tão certo como meus novos céus e minha nova terra permanecerão, vocês sempre serão meu povo com o nome que jamais desaparecerá, diz o Senhor. Toda a humanidade virá me adorar uma semana após a outra, um mês após outro. Quando saírem, verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim, pois os vermes que os devoram nunca morrerão, e o fogo que os queima nunca se apagará. Todos que passarem por ali os verão com o mais absoluto horror. Então, nessa passagem aqui, que foi tirada aquela metáfora que Jesus fala do rico e de Lázaro. Por quê? Porque do templo, lá do monte do templo, dava para se ver o vale de Inom. Então, ou seja, nessa passagem aqui, é como se aqueles que fizessem a vontade de Deus estavam lá no templo, estavam lá no monte, observando aquela fumaça, aquele fogo que ardia lá no vale de Inom. Por isso que Jesus faz uma analogia que o rico estava vendo Abraão, estava vendo, por exemplo,
estava vendo o Lázaro no seio de Abraão. Compreende? Por quê? Porque o monte aonde estava o templo foi exatamente o lugar aonde Deus ele mandou construir o templo, o monte. Esse lugar era o lugar onde estava Abraão para sacrificar o seu filho, o mesmo lugar. O lugar que Davi também depois comprou e construiu o templo. Então, de um lugar se via o outro. Então, na verdade, Jesus estava tratando disso, que aqueles que obedecessem a Deus estariam lá em cima, né, no monte, ali onde Abraão não sacrificou o seu filho, e os cadáveres daqueles que estavam desobedecendo, aqueles que estavam fazendo o que era errado, lá no vale de Inom, sendo queimados, a fumaça subindo. Veja, meu irmão, minha irmã, que esse é o contexto. Isso é o que diz a Bíblia, o que diz a história e também o que acreditavam os judeus, porque nunca passou pela mente de Deus queimar ninguém no fogo. Isso não é coisa do Deus que nós cremos. Isso é coisa dos deuses pagãos, como Moloque, como Baal. Veja agora, vamos a Jeremias. Jeremias, nós temos 3 passagens que falam desse lugar. Vamos lá então, Jeremias. Vamos começar por Jeremias 7, tá? Jeremias 7, o versículo 31 ao 33, tá? Vamos a Jeremias, versículo 31 ao 33 do capítulo do capítulo 31, aliás, do versículo 31 ao 33, tá? Diz assim, olha só. Construíram santuários idólatras em Tofete, no vale de Ben-Inom, e ali sacrificaram seus filhos e filhas no fogo. Jamais ordenei tamanha maldade, nunca me passou pela mente. Meu irmão, minha irmã, nunca passou pela mente de Deus queimar ninguém no fogo. Nunca. Nunca. Isso foi invenção do homem. Isso é a tradição religiosa para amedrontar. Vou ler mais. Agora vamos para Jeremias 19. Jeremias capítulo 19, tá? Estou lendo para você a Bíblia. Jeremias 19, versículo 3 ao 6, que diz assim, Jeremias 19, deixa eu ver se é isso mesmo, Jeremias do 3, deixa eu ver se é do 3 ao 6, deixa me ver, sim, é isso mesmo. Vamos lá, Deus falando de novo. Ouçam esta mensagem do Senhor, reis de Judá, habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Trarei calamidade sobre este lugar, calamidade tão terrível que fará tinir os ouvidos de quem ouvir a respeito. Pois o povo me abandonou e transformou este vale num lugar de perversidade. Esse vale, né? Queimaram incenso a deuses estrangeiros, ídolos até então desconhecidos dessa geração e de seus antepassados e dos reis de Judá. Encheram este lugar com sangue de crianças inocentes. Preste bem atenção. Encheram este lugar com sangue de crianças inocentes. Construíram lugares de adoração a Baal e lhe queimaram os filhos como sacrifício. Jamais ordenei tamanha maldade, nunca me passou pela mente. Meu irmão, minha irmã, eu pergunto para você. Você está lendo aí a Bíblia. Será que
passou pela mente de Deus queimar pessoas no fogo? Interessante que existem pessoas que elas falam a respeito da igreja romana, mas elas aceitam o que a igreja romana criou. Por exemplo, o inferno, né, que Jerônimo criou, traduzindo a palavra Geena, que é do grego, para o latim, inferno, e criaram o inferno. Também diz lá em Jeremias 32, versículo 35. Esse é o último versículo, tá? Já sei. Olha só. Construíram lugares de adoração a Baal no vale de Ben-Nom, e ali sacrificaram seus filhos e filhas a Moloque. Jamais ordenei tamanha maldade. Nunca me passou pela mente. Esse terrível mal fez Israel pecar. Esse terrível mal fez Israel pecar. Olha, Melinda Marcela, né, está colocando aí os versículos que nós lemos, tá? Nós lemos 2 Crônicas, capítulo 28, tá? Lemos também 2 Crônicas 33, lemos também capítulo 66 de Isaías. Eu li quase o capítulo todo, né? Mas você pegou o contexto, tá? E também lemos Jeremias, capítulo 7, versículo 31. Lemos também Jeremias 19 e lemos também Jeremias, capítulo 33. A Marilza Alexandra pergunta: este lugar existe até os dias de hoje? Existe. Esse lugar existe até o dia de hoje, mas não é mais um lixão, tá? Hoje é um lugar até turístico. E esse lugar também foi aí que se acredita que Judas ele cometeu o suicídio aí. Se acredita que ele cometeu o suicídio aí, porque quando ele traiu Jesus, ele recebeu 30 moedas. Depois ele foi devolver essas moedas, mas essas moedas não foram aceitas, porque já eram um dinheiro de sangue, e se compraram, então, um lugar aí, um campo aí, chamado Campo de Sangue, tá? Se você pesquisar na internet, você vai ver que esse lugar existe ainda, só que hoje não é mais um lixão. Por exemplo, aqui mesmo, em Portugal, eu vou aqui em lugares aqui, e fui uma vez aqui com um senhor que é dono da onde eu moro aqui, onde eu alugo, e ele uma vez disse para mim: aqui era um lugar, né, aqui perto. Ele disse que era um lixão, antigamente era um lixão. E com a evolução hoje já não se joga lixos assim, já não, né, as pessoas já existe lixo, já existe todo esse sistema de colocar o lixo, cada coisa no seu devido lugar. Aí vem os coletores, pegam os lixos, alguns são reciclados, mas naquela época não tinha nada disso. Então hoje existe o lugar, mas não é mais um lixão. E quando Jesus se referia ao Geena, né, que depois traduziram, amanhã eu vou mostrar para vocês as passagens aonde Jesus fala Geena e Jerônimo traduziu para inferno. Amanhã eu mostro para vocês, porque a hora hoje já está avançada. Mas espero que vocês tenham, tá? A irmã aqui está dizendo:
Jesus perfeito, ele fez a analogia de acordo com a cultura da época, de uma forma que eles viriam entender. Nunca tinham ouvido essa explicação sobre essa visão. E Jesus estava dizendo que iria para ali aquelas pessoas que fizessem mal, né? Aquelas pessoas que, por exemplo, até mesmo os sacerdotes, Jesus disse, ó, raça de víboras, quem vos livrará do inferno, ou seja, do Geena, né? Ou seja, aquelas pessoas que viviam uma vida contrária, mas nunca estava falando de a punição do espírito, nada disso, tá? Bom, vamos à nossa oração, já avançada a hora, tá? Nós vamos aqui à oração e vamos agradecer a Deus, porque cada dia Ele vai nos dando um entendimento e com isso você vai clareando também a sua mente. Vamos à oração. Ó Pai amado e querido, é tão bom nós tomarmos o conhecimento da Tua Palavra, tomarmos o conhecimento daquilo que é e sempre foi a vontade do Senhor. Nós lemos aqui vários versículos na Bíblia que nunca passou pela mente do Senhor fazer passar pelo fogo os seus filhos, ou quem quer que seja. Quem sacrificava os seus filhos no fogo eram os adoradores de Moloque, os adoradores de Baal. O Senhor nunca pensou dessa forma, dessa maneira. Mas infelizmente, sabe, Pai, a maldade do ser humano é tão grande que ele pensa e criou uma doutrina de que o Senhor vai lançar pessoas num lugar chamado inferno para queimarem a eternidade. Um lugar como era o Vale de Inom, onde havia choro, ranger de dentes, quando ali se lançavam crianças oferecidas ao deus Moloque, ao deus Baal. Sabe, Pai, eu creio no Teu amor, eu creio na Tua compaixão, na Tua misericórdia. Eu creio que o Senhor é bom e por isso que o Senhor tem trazido este entendimento que já está se espalhando.
já está se espalhando de tal forma, de tal maneira, que as pessoas estão sendo libertas na mente, libertas do medo, do pavor, do terror que lhes era impostos, colocados pela tradição religiosa. Ó Pai, graças te dou pelo dia de hoje, por mais um dia de trabalho. Graças te dou pelo ar que respiro. Graças te dou por cada irmão, por cada irmã, por cada amigo e amiga que está aqui conosco, todas as noites de segunda a sexta, aos domingos na igreja em casa. Que o Senhor faça resplandecer a tua luz sobre eles. Que o Senhor os envolva com a tua paz, com a tua compaixão, dando forças, dando saúde, dando vida, enchendo-os, meu Pai, da tua graça, que cada um de nós cresçamos a cada dia em graça, em entendimento, em sabedoria. Dá-nos forças para trabalhar, porque trabalhando vamos ganhar o pão de cada dia. Trabalhando vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. E se existe alguém aqui, meu Pai, desempregado, sem trabalho, conceda esta graça abrindo portas. Olha para aqueles que estão em presídios, hospitais, asilos, orfanatos, creches. Olhe também, Senhor, por aqueles que são, de alguma forma, de alguma maneira, nos têm como inimigos, ou pensa que queremos o mal deles. Não queremos o mal de ninguém. Não queremos aqui ofender a religião de ninguém. Não queremos aqui ir contra quem quer que seja, mas estamos trazendo o entendimento da tua palavra, para esclarecer, para mostrar a tua vontade, meu Pai. Obrigado, Senhor, eu te agradeço de todo o coração. E todos os que creem, digam assim seja. Muito bem, meu irmão, minha irmã, a Marilza Alexandre dizendo: aprendi muito com esse estudo. O Leonardo Tove, muito bom estudo mesmo. Olha, eu gostaria de estudar mais, eu gostaria de me aprofundar mais, mas, como você sabe, a gente trabalha, temos coisas a fazer, né? Mas eu sempre aqui agradeço aquelas pessoas que têm nos apoiado, aquelas pessoas que têm nos ajudado. Nós precisamos do seu apoio, da sua ajuda. Caso você queira nos ajudar, caso você queira dar a sua contribuição, sua ajuda, nós temos aí um Pix, você tira o print e você pode nos ajudar, você pode contribuir voluntariamente, você não tem obrigação nenhuma, tá? Mas se você quiser nos ajudar, você diz assim: olha, eu quero ajudar esse trabalho, eu quero ajudar, porque tem me ajudado também, eu tenho aprendido, tem sido bom para mim esse canal e eu quero apoiar. Então está aí o print, o Pix, né? Você tira um print e você pode fazer a sua contribuição se você assim desejar, tá bom? Ora, nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós vamos voltar com a leitura, né, da história dos Hebreus, e no domingo nós temos a igreja em casa. E amanhã voltamos com a história dos Hebreus e vou dar continuidade a esse assunto sobre o Vale de Inom, sobre o inferno, tá? O inferno bíblico,
não o inferno da tradição religiosa. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos, um forte abraço e vamos